Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quarta-feira, dia 15 de novembro, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. E a mensagem de hoje é acerca de que muitos dos nossos irmãos ainda vivem debaixo de maldição. Talvez eles não entendam quando nós falamos isto, porque eles que lá vivem, que cumprem ritos, praticam liturgias, cerimoniais, que no entendimento deles, eles estão buscando a Deus, e que Deus estar naquele lugar, naqueles templos que eles chamam de casa de Deus. Talvez por isso eles não entendam quando nós falamos que muitos dos nossos irmãos que lá vivem estão debaixo de maldição. Queridos, o apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 4, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós, que estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Nós sabemos que Jesus nasceu de mulher, sob a lei, que ele veio cumprir a lei. E ele cumpriu toda a lei. E finalizou dizendo: está tudo consumado. Os judeus, eles eram transgressores da lei, porque não cumpriam a lei dada por Deus, por meio de Moisés. Foi necessário que Deus se manifestasse por meio de Cristo, a fim de que todos os judeus fossem salvos. Porque Paulo, escrevendo, ele diz assim: todos pecaram, todos os judeus, e foram destituídos da glória de Deus. A lei eram o quê? Obras da lei. E o que é que os nossos irmãos fazem dentro dessas sinagogas, que eles chamam de templos? Todas essas coisas estão lá, dentro desses lugares. E os nossos irmãos, por não ter ainda o entendimento, porque o entendimento, ele é tão somente dado pelo Espírito, mas eles buscam através de homens, e vivem debaixo dos seus preceitos, das suas doutrinas, quando é o Espírito Santo que dá o entendimento. Não adianta faculdade teológica. Eu formei muitos teólogos. Não adianta leitura de livros, sejam eles teológicos ou seculares. Não adianta os mestres, aspas, os professores das tão famosas escolas bíblicas dominicais aos domingos pela manhã. Esse entendimento, ele só vem pelo Espírito. É Ele quem dá. É a salvação na mente. Quando eles deturpam isto e entendem que salvação é uma outra coisa, esse crer que lá em João
em Marcos 16:15 diz, é na mente. É ter o entendimento. Quando nós passamos a ter o entendimento, nós abandonamos todos os rudimentos. Nós não vivemos mais debaixo de preceitos de homens alguns. Não vivemos preso dentro de um templo, praticando liturgias, seguindo ritos e praticando cerimoniais. Não frequentamos mais montes, não jejuamos, não dizimamos. Tudo aquilo que os judeus faziam, nós não fazemos mais porque alcançamos o entendimento. E então entendemos que é pela fé, vivemos pela fé. Nós não vivemos na prática de tudo quanto Cristo Nazareno viveu, de tudo quanto ele fez pelo seu povo. E quem era o povo de Deus? Eram os judeus. Nós cremos tão somente em tudo aquilo, que aquilo foi necessário. E nós então tomamos posse de todas as sortes de bênçãos. As nossas conquistas, elas são espirituais. Paulo, ele diz aqui, para que sejais do outro. Os nossos irmãos ainda não acordaram, eles ainda não despertaram. Por não ter o entendimento, eles não sabem separar o Cristo Nazareno nos dias da sua carne, que veio para cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel, para o Cristo ressuscitado, que é Espírito. Que habita no nosso espírito, é o Pai dos Espíritos. E nós então somos filhos, e como filhos somos guiados e dirigidos pelo Espírito. Romanos 8,14. Então não temos que fazer, nem tampouco deixar de fazer. Eles não têm o entendimento para ouvir isso, porque quando nós falamos isso, eles dizem assim, ó, libertinagem. Ele está dizendo que pode-se fazer tudo o que quiser. Por que eles pensam assim? Porque são carnais. Os espirituais já não pensam assim, porque são espirituais e entendem que nós estamos falando de uma liberdade no espírito. A liberdade que Paulo, nos seus dias, ele dizia para aqueles que viveram debaixo da lei. Paulo diz, permanecei, pois, firme na liberdade com que ele, o Cristo, te libertou. Mas os nossos irmãos não entendem, porque não têm a mente ativada, não têm o entendimento. O véu ainda está posto. Eles ainda leem Moisés. Eles não têm a paciência de ler as epístolas do apóstolo São Paulo. Eles não têm paciência de ouvir uma mensagem do Evangelho da graça de Deus. Eu ouvi ontem de um pastor amigo meu, ele dizer que um outro pastor que eu também conheço disse assim: eu converso com o Levi qualquer assunto que ele quiser, mas menos sobre esta visão. A visão não é minha. Eu tenho pena desse meu irmão e de muitos outros que pensam assim. A visão não é minha. A visão não é minha. O Evangelho da graça de Deus foi revelado a Paulo, o apóstolo, para que os gentios fossem alcançados e tantos quanto os outros crescem. Por que eles não querem ouvir o Evangelho da graça de Deus? Porque o Evangelho da graça de Deus, quando se entendem ele, você abandona os títulos.
E o que eles não querem é abandonar os títulos. O que é diácono quer ser diácono, o que é presbítero quer ser presbítero, o que é apóstolo, o que é evangelista, o que é bispo. Eles fazem questão disso, eles têm orgulho disso. Essas carteirinhas que as tais convenções lhes dão, e os conselhos de pastores também, eles fazem questão dessas coisas. Dos púlpitos, de ocupar os púlpitos desses templos religiosos nos dias de suas reuniões. Eles se enchem disso. Amam serem chamados de pastores. Fazem questão disso. Eu visitando esse meu amigo um dia, lá tinha um. E eu o chamei de irmão fulano. Não vou dar o nome. Mas ele disse assim, irmão não, pastor fulano. Ele fez questão de me corrigir. Eu conheço um que a sua esposa, se ouvir alguém chamar o nome do seu esposo pelo nome tão somente, sem o PR, ela na mesma hora corrige. E assim muitos outros. É isso que eles querem. E por isso, então, que eles não ouvem o Evangelho da graça de Deus. Porque quando se tem o entendimento, isso cai por terra. Isso não permanece, você não faz questão disso. Eu abri mão desse título. Hoje um ainda, que foi meu aluno, lá na faculdade onde eu dei aula, ele perguntou, Levi, quando foi que você passou a ter esse entendimento? Você não era pastor lá? Por que que você deixou? Por que que você saiu de lá? E eu então disse para ele, eu teria que ter um tempo de horas para conversar com você, mas eu vou fazer uma síntese, e fiz uma síntese de 10 minutos, ele entendeu. E ele também tem o título de pastor de uma denominação, e ele então disse assim, são os feudais, chamou esses homens, as suas maiorias, de feudais, porque na verdade é isso que eles são, senhores das vidas dos filhos de Deus. Os chamam de quê? De servo. Os chamam de quê? De ovelha. Quando na verdade são filhos de Deus. Nós não somos ovelha, nunca fomos. Não somos servo, nunca fomos. Com o entendimento, nós nos vemos como filhos de Deus. Mas os que vivem debaixo dessas práticas, desses rudimentos, se orgulham de dizer, sou servo, sou ovelha. E os pastores, aspas, de lá dizem assim, meu rebanho. E vão explorando, aspas, ovelha, tirando das ovelhas o quê? Lã, gordura, a carne, o leite. Tiram tudo que podem das, aspas, ovelhas. Os filhos não. Os filhos são herdeiros. Os filhos têm direitos. Os filhos, quando têm o entendimento, reinam em vida. Tem então somente o Espírito como o Senhor. Se rende à soberania de Deus, aos seus ensinos, às suas verdades, aos seus preceitos. Não vivem voltado para esse mundo da carne, porque ele é espiritual. O apóstolo Paulo diz que os carnais não discernem o que é espiritual. A graça, para eles, não tem nenhuma virtude, não tem nenhum valor, porque lhes tiram o templo, lhes tiram o título, a primazia, não os reconhecem como acima de quem quer que seja. A graça mostra que todos nós somos iguais, ninguém é mais do que ninguém. A graça exalta tão somente a soberania de Deus. A graça reconhece Ele como o único Deus soberano.
A graça mostra que não existe um ser espiritual que se opõe a ele, como a religião ensina que esse ser existe, e que Deus peleja contra esse ser espiritual, porque esse ser espiritual está sempre sobre a vida dos crentes ou daqueles que pertencem a essas sinagogas. A graça mostra que Deus é soberano e que ele não tem adversário e que ele não peleja contra quem quer que seja, e por ele ser soberano, tudo é a sua vontade. Mas eles ficam lá, dentro desses lugares, orando, pedindo a Deus isso, aquilo, mandando que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, como se Deus fosse atendê-los pelo simples fato deles pedirem. Eles ainda estão nos dias do Cristo Nazareno, nos dias da sua carne. Eles pegam um texto fora de contexto. Eles pegam texto em que o Filho Nazareno disse assim: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos farei. Sim, naqueles dias era assim, porque o Cristo não podia estar em todos os lugares. Então ele disse: quando for, pede ao Pai em meu nome, ele vos fará. Porque o próprio Cristo, que era nascido de mulher, ele, como tinha uma natureza humana, o que é que ele fazia? Não era o Pai? Graças te dou porque sempre me ouves. Ele pedia e ele era atendido. Então ele dizia aos seus discípulos: quando orardes, dizeis assim. Mas o que eles fazem? Eles trazem tudo isso como uma continuidade para depois da cruz. Eles não entendem que esse Cristo morreu, como Paulo afirma aqui. Agora é o outro. Que outro é esse? O ressuscitado. Cristo morreu, mas ressuscitou. Então Paulo diz aqui, daquele que ressurgiu dentre os mortos. E quem foi quem ressurgiu de dentre os mortos? Não foi aquele que morreu? Mas eles continuam ainda nas práticas das obras. Tem que fazer e tem que deixar de fazer. Esse sistema tem sido um terror para os filhos de Deus que lá vivem, e é por isso que nós afirmamos que eles estão debaixo de maldição. Essa maldição não tem nada a ver com o espiritual. Maldição porque eles vivem na prática das obras, da lei. Eles vivem na prática do judaísmo. O judaísmo vivido nessas sinagogas levam os filhos de Deus para antes da cruz. E o que era antes da cruz? Não era a lei, as obras da lei, não era a prática do judaísmo. Ele não veio para buscar os judaizantes, os judeus que foram transgressores da lei. Então os filhos de Deus que lá estão são levados para antes da cruz, para as práticas dessas obras que na verdade nós não temos nada a ver, como tampouco ninguém tem. Até os dias do Cristo Nazareno os judeus tinham, mas ele fez por eles, ele cumpriu por ele e disse: está tudo consumado. Então eles não sabem discernir o Cristo Nazareno para o Cristo ressurreto. Paulo diz: morreram para o Cristo Nazareno para pertencer ao outro. Eles continuam ainda dentro desses lugares pertencendo ao Cristo Nazareno. E não ao outro, não ao ressurreto, não ao ressuscitado. Aquele que habita no nosso espírito.
Acabou de vez o cerimonialismo. Agora é viver por fé. O justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Eles não entenderam ainda que agora é graça. Eles não entenderam ainda que agora é o ministério do Espírito. E lá ficam esses homens engravatados, cheios de títulos, anéis nos dedos, explorando os incautos filhos de Deus, construindo templos, gastando fortunas, como hoje, lá em Belém, inaugurou-se um novo templo das Assembleias de Deus, Ministério Belém. Imagine quanto eles não gastaram na construção desse templo, enquanto muitos filhos de Deus precisam, necessitam, e eles ficam construindo templo, porque templo bonito, templo confortável, arrasta a multidão, levam pessoas para lá. E levando pessoas para lá, o que acontece? Gera lucro, fonte de renda. É um grande negócio. E eles então se tornam vivendo em uma vida confortável, porque as suas pretensões, os seus objetivos, na verdade, são viverem nessas mordomias às custas dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo disse nos seus dias para aqueles irmãos: olha, o fim da lei foi Cristo. O apóstolo Paulo, querido, ele teve o seu ministério vivido debaixo da lei. Ele cumpriu o seu ministério debaixo da lei. Por quê? Porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé, ainda não havia sido derrubado. Jerusalém ainda não havia sido invadido, o juízo ainda não havia chegado. E as pessoas então iam buscar Deus nos templos, nos montes. Eles tinham zelo, eles eram zelosos. Como os nossos irmãos que estão dentro desses lugares são zelosos, mas não têm o entendimento. Assim como os judeus eram zelosos, iam buscar a Deus, mas não tinham o entendimento. E não é assim, eu pergunto, nos nossos dias também. Esses que vivem nesses lugares, eles são ou não são zelosos? São zelosos. São tão zelosos que não são capazes de tomar atitude. São tão zelosos que não são capazes de abandonar esses lugares. São tão zelosos que não são capazes de sair de debaixo de preceitos dos homens. São tão zelosos que não são capazes de entender que o evangelho da circuncisão foi para os judeus, teve o seu templo, foi para um aiô, mas o da incircuncisão, o da graça de Deus, ele foi revelado pelo Cristo que ressuscitou. Fomos justificados pela fé. Já nascemos nova criatura. Somos perfeitos nele. Não precisamos buscar através de autojustiça nadinha de nada. Tudo é por fé, é tão somente crer. Andamos por vista e não por obras, mas por vista. Ou não por vista, mas pela fé. Desculpa aí. Porque eles andam por vista. É o ver para crer. É tipo Tomé. Disseram para Tomé, ó, ele ressuscitou. Tomé disse, eu não creio se eu não ver. Eu tenho que ver. E foi necessário que ele aparecesse a Tomé. Os religiosos são assim. Eles têm que ver. Só vivem pedindo. Só vivem pedindo. Porque não sabem o que é andar e viver por fé. Queridos, para encerrar, todas as profecias foram cumpridas. Todas as profecias foram para Israel. João 19, versículos 28 e 30.
em Romanos 10, 1 ao 5. Então, viver essas coisas, como muitos ainda vivem dos nossos irmãos, é viver debaixo de maldição. Eles não percebem. Eles não entendem o que nós queremos dizer com isso. Você que tem o entendimento, você sabe. Por isso que nós queremos que os nossos irmãos deixem esses lugares, que saia desses lugares, que eles despertem dentre os mortos, a fim de que o Espírito possa lhes revelar todas as verdades de Deus, a sã doutrina, que eles possam se alimentar com essa palavra, com esse alimento sólido. Esse é o verdadeiro evangelho, e não esse evangelho praticado por eles, como o cabeça, né, desse ministério lá de Belém. Ele disse que precisava construir esse novo templo para que eles pudessem dar continuidade na obra de Deus, que Deus lhes colocou em suas mãos para fazer. Não é isso? Não é isso? O que é isso? São obras. E eles vivem nas práticas dessas obras e acompanham essas obras todo o cerimonialismo, todos os ritos, liturgias, tudo quanto eram da lei, eles trazem para dentro desses templos que eles chamam de igreja, mas na verdade são verdadeiras sinagogas. O evangelho da graça não é meu. Eu respondi a esse pastor que foi meu aluno nessa faculdade teológica hoje, quando ele me fez a pergunta, eu disse para ele: você sabe que eu fui professor, como eu dei aula para você, dei aula mais em 3 seminários. Eu não falo isso com orgulho, porque quando eu cito essas coisas, é para mostrar que essas coisas, para mim, não serviram para nada. Como também hoje não servem. Eu disse para um irmão ontem, falei, não, eu não sou soberbo quando eu digo essas coisas. Tanto é que eu abri mão, de títulos. Eu abri mão de muitas coisas. Como que eu sou soberbo quando falo essas coisas? Eu falo para eles entenderem que de nada isso adianta. Paulo, quando ele encontrou o ressuscitado e ele recebeu a revelação, ele que era poliglota, conhecedor do judaísmo, considerou todas as coisas como esterco, de que nada daquilo adiantou. Pelo contrário, por causa daquilo, ele perseguiu cristãos, encerrou em prisões, contribuiu para que muitos fossem mortos. Era um perseguidor. E agora, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque recebeu a revelação das verdades do Evangelho da graça de Deus. Como ele diz, nessa última mensagem que eu preguei, por acaso tornaste meus inimigos, por lhes dizer a verdade. É isso que acontece quando as pessoas entendem a revelação do Evangelho da graça de Deus. Os nossos irmãos nos tornam nossos inimigos. Não querem conversar mais com a gente. Como eu ouvi ontem, eu converso com ele como se dissesse assim, qualquer assunto, não vou nem aqui posicionar quais assuntos, mas menos sobre o Evangelho da graça de Deus, menos sobre o Cristo ressuscitado. Eles preferem o Nazareno, e tanto isso é verdade que uma vez por mês eles se reúnem para trazer à memória
daquele que está vivo, quando memória se faz daquele que está morto. É o Nazareno. Os seus atos, as suas atitudes são voltadas para o Cristo Nazareno. O espiritual nos mostra que as nossas conquistas são espirituais. Quando se tem essa revelação, esse entendimento, não se vive mais voltado para o mundo da carne, para as coisas desta vida. Estamos focados no espiritual, buscando as coisas de cima. Estamos aqui até o término dos nossos dias, reinando em vida, crescendo em graça, no conhecimento de Deus e já assentado nas regiões celestiais, porque sabemos que o nosso lugar não é aqui, porque nós não somos isso que vemos no espelho, nem tampouco isso que diz que somos. Nós somos um espírito revestido de carne. E a qualquer momento esse espírito deixará essa carne e sangue, voltará para Deus num corpo glorificado. Isso é o arrebatamento do espírito. Enquanto que a carne e o sangue ao pó da terra, ao inferno, ao lugar dos mortos, à sepultura, e de lá nunca mais vai subir. Essa é a nossa certeza e a nossa convicção. Quem é espiritual não tem sentimento de culpa de nada, não tem consciência pesada, nada lhe acusa, porque é espiritual. Mas os carnais estão sempre com consciência pesada, com sentimento de culpa. Me perdoa, Deus, se eu tenho feito alguma coisa. Claro que se são carnais, fazem sim alguma coisa, cometem sim alguma coisa. Qualquer dia eu vou gravar uma mensagem dizendo quais são as coisas que os carnais cometem e que nenhum, por meio do corpo, escapa disso, se vive voltado para o mundo da carne. Os espirituais, eles têm um entendimento, não vivem nas práticas dessas coisas. Nós queremos amar cada vez mais os nossos irmãos, amar o próximo, independente de quem ele seja. Não fazemos acepção de religião nenhuma, de pessoas alguma. Tratamos todos de igual modo. Somos todos de igual modo. Ninguém é mais do que ninguém. Não somos pastores, não somos mestres, não somos o que você pensar de quem quer que seja. O Senhor é o Espírito. O entendimento somente Ele dá. Então fica aí esta palavra. Essa é a mensagem de hoje. A religião rejeita quando Paulo diz: morremos para as obras da lei, para o corpo, a fim de pertencer ao outro. Agora é por fé. O justo viverá pela fé. Quem tem o entendimento vive por fé, anda por fé. Toma posse. Somos abençoados, somos curados, somos protegidos, somos guardados. Aí, eles dizem assim, mas se a conjunção, eles adoram conjunções, todavia, porém, contudo, mas, tudo é a vontade de Deus. É tudo a vontade de Deus. Só quem tem a mente ativada, só quem tem o entendimento sabe que tudo é a vontade de Deus. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.